Olá, prosseguindo na leitura do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte, Leis Morais, nós estamos examinando o capítulo 2 dessa terceira parte, Lei de Adoração. Hoje, nesse vídeo, vamos tratar do assunto Vida Contemplativa. Allan Kardec apresenta uma única questão sobre esse tema, mas que nos traz muito material para a nossa reflexão. Antes, porém, vamos colocar aqui o sentido da palavra contemplar. Fixar o olhar com encantamento, com admiração. Do ponto de vista religioso, poderíamos colocar conhecer Deus com a experiência do coração. Então, fixar, manter a sua atenção concentrada na questão de Deus. Muito bem, a pergunta que Allan Kardec formula, de número 678 do Livro dos Espíritos, é a seguinte: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem, e só em Deus pensem? Então está falando de merecimento. Algum mérito perante Deus? Os que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Os Espíritos respondem a Allan Kardec da seguinte maneira: não tem nenhum mérito perante Deus. Tem perante Deus algum mérito? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Sobre essa questão de ser útil ou não ser útil ou ser inútil, né? Isso tem a ver com o trabalho. Allan Kardec, mais adiante, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso mais para frente. O que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. E daí? Acontece que o nosso desenvolvimento da inteligência, que inteligência é um dos dois fatores da nossa evolução. Inteligência, por um lado, e o sentimento, por outro. Esses são os dois fatores da evolução. A inteligência nós desenvolvemos através do trabalho. Trabalho é toda atividade útil. Pode ser trabalho com as mãos, pode ser trabalho com a palavra, pode ser o trabalho escrevendo, pode ser o trabalho através do pensamento positivo, construindo sentimentos e envolvendo pessoas, através da oração, através do pensamento. Então, o trabalho é toda atividade útil. Com o desenvolvimento de trabalho, nós avançamos no progresso intelectual. Se o propósito é alcançar o reino de Deus, a vida contemplativa na busca de alcançar o reino de Deus, então precisamos trabalhar. E, claro, praticar a caridade, que é o outro lado da moeda. São as duas asas que nos hão de levar ao reino de Deus: a inteligência ou sabedoria e o sentimento ou amor. O trabalho desenvolve uma dessas asas, a caridade desenvolve a outra. Então veja só o que acontece quando a pessoa se dedica a uma vida contemplativa absoluta. A pessoa é inútil. Se ela é inútil, não trabalha. Se ela não trabalha, não se desenvolve. É claro que a sua consciência vai cobrar isso.
Por quê? Porque há uma força inerente a toda a criação divina que nos impulsiona ao progresso. Progresso intelectual e progresso moral, ou seja, o progresso espiritual. Se nós não fazemos isso, estamos em falta, porque a consciência vai cobrar, que é onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos continuam a sua resposta da seguinte maneira: ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quais são os deveres que nós temos a cumprir na terra? Realizar trabalho e praticar a caridade. Deveres para com a família, deveres para com a sociedade humana, deveres para com a natureza. Nós nascemos com esta consciência de cumprir o dever. O cumprir o dever é saber que nós precisamos fazer. Eu tenho o dever, então, de fazer. A consciência me diz isso, eu preciso fazer. Logo, isso passa a ser para mim um dever. E quando a gente reencarna com uma programação de vida para vencer as dificuldades criadas no passado e para enfrentar provas que nos levarão a progresso futuro. São deveres. Nós reencarnamos com uma programação divina, todos nós, para cumprir expiações de faltas cometidas e para o enfrentamento de provas que nos levarão ao progresso intelectual e moral. Não é? Continuando, ele diz assim: quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. Se é uma vida toda pessoal, o que é isso? Egoísmo. Egoísmo são ainda reflexos da animalidade a ser vencida, que caracterizam nossos estágios primitivos da evolução. Nós estamos aqui na Terra para desenvolver o espírito, a espiritualidade. Se eu vivo uma vida toda pessoal, eu estou estagnado, eu não vou evoluir. Eu estou me mantendo naquele nível de progresso que eu alcancei até quando eu reencarnei. Uma vida toda pessoal é uma vida que eu só penso em mim, é egoísmo. Aí diz, é inútil à humanidade. Por que eu tenho que ser útil à humanidade? Porque isto é parte da nossa natureza. O reino de Deus é um reino de unidade com o todo. Quando alcançarmos a comunhão com Deus, nós estaremos em comum união com tudo que Deus criou. Ser útil à humanidade é o buscar passo a passo este nível de comunhão com Deus e união com tudo o que existe. Se eu vivo uma vida contemplativa, somente contemplativa, serei inútil à humanidade. Eu estou criando uma barreira ao meu progresso espiritual. Disse Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Veja, ao próximo. Isto faz parte da nossa natureza divina. Se eu não me dedico ao próximo, naquilo que é útil, então eu estou estagnado, intelectualmente e moralmente. Porque eu não realizo o trabalho,
não desenvolvo intelectualmente. Porque eu não pratico a caridade, eu não desenvolvo moralmente. Eu estou com um progresso espiritual muito limitado numa encarnação toda de contemplação. Allan Kardec, ele apresenta um trabalho através da psicografia de Chico Xavier, que está no livro Roteiro. O capítulo 20 desse livro Roteiro, Evangelho e Dinamismo. Ele estabelece aqui amplamente uma comparação dos deveres da criatura, nossos deveres perante a vida, comparando com o que Jesus fez. Ele começa assim, eu não vou ler inteiro, vou traçar apenas um elemento ou dois. Olha só. Desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta, por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade. E aqui ele destaca isso que eu acabei de falar numa frase. Ele fala assim: poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Está comparando a alma humana, na sua evolução infinita, a um diamante bruto. Nós ainda, num planeta de expiação e provas, se compararmos nossa evolução espiritual com um diamante, somos um diamante bruto. E como é que vai aparecer a beleza e o brilho desse diamante para refletir as luzes divinas? Através do lapidário, lascando aqui, lascando ali, ou seja, enfrentando as lutas que as expiações nos trazem, por misericórdia de Deus, para liberar nosso íntimo dos sentimentos de culpa, e enfrentando as provas da vida, para assim conquistarmos evolução na aprendizagem infinita. Depois ele estabelece uma série de frases onde ele destaca a tarefa do Cristo. Eu vou ler algumas, olha só. Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. E assim ele continua, ele cita várias atividades desenvolvidas pelo mestre, que incansavelmente se dedicava à causa do próximo, de Deus, mas sem qualquer paralisação do tipo contemplativo. É claro que fazer a meditação, a reflexão a respeito da misericórdia, da beleza da criação, isto faz parte do nosso processo de amadurecimento espiritual. Mas não só isso. É preciso trabalho para lapidar esse diamante bruto, não é? E ele encerra, então, falando assim, o Emmanuel, nesta mensagem, Evangelho e Dinamismo. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na Terra o serviço da fé renovadora e dinâmica, que sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Então veja,
quando a gente se dedica exclusivamente à vida contemplativa para a obtenção do êxtase divino, da comunhão com a luz, nós estamos limitados, porque ele diz ali, sendo êxtase e confiança, esta fé renovadora e dinâmica, é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal. Então aí está. Meditação, sim. Dedicar-se diariamente à meditação, à reflexão na grandeza e na misericórdia de Deus, pensar em Deus continuamente, se puder, mas com a mão na massa, trabalhando, fazendo, dedicando todos os nossos esforços à bondade de Deus, com um estado de gratidão à sua misericórdia infinita. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguindo ainda neste capítulo 2, Lei de Adoração, voltaremos com o tema A Prece. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.